No episódio anterior, a gente saiu de Bombinhas, passamos por um camping na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e chegamos até aí em São Miguel das Missões. Aqui tem o que cada coisa representa, ó. Cada imagem lá no monumento. É interessante. E lá está o monumento. São Miguel das Missões, chegamos. Chegamos no camping aqui em Missões, São Miguel das Missões, e olha onde a gente vai estacionar o Mariscal e a Frida. É no meio das árvores, um lugar muito bonito. Pelo que ele falou, aqui fica um ponto também onde os índios faziam o barro, que a gente vai visitar daqui a pouco, mas um lugar muito bonito. A gente nem esperava tudo isso, então a gente tá bem no meio das árvores. Tem cereja, essa cereja faz parte da nossa infância. E olha, tá cheio. E o camping é bem bonito, ele é muito simpático, né? Eu esqueci o nome dele, que nos atendeu agora. A gente já tá com as frutinhas aí, ó, que a gente pegou na estrada. Então tem a energia elétrica ali, que tá ali na árvore. E a água a gente vai pegar lá daquele salão. Como é que eu vou chegar lá? Conta a história então. Na verdade, eu vou contar a história do que me contaram, né? Mas aqui tem uns, como se fossem buracos feitos no chão, que eles chamam de piso, que provavelmente tem pedra ali. E é onde eles faziam o barro com os cavalos, os indígenas, né, da região. Eles faziam o barro com os cavalos e levavam lá pro, agora ruínas, né? Mas pra capela? Pra missão, né? Pra redução, né? Pra redução, que pelo que a gente entende, sem romantizar, eram como se fosse uma comunidade organizada do centro da igreja, né? Então a igreja seria o centro dessa comunidade, a comunidade era formada meio que ao redor disso. Então esse barro era levado para lá para a construção que precisasse fazer. E para fazer utensílios, ele falou? Jarro? Isso, utensílios domésticos também. E ali ao redor dessas pedras que tem ali demarcando. Essas pedras são as mesmas pedras que tem lá nas ruínas, que a gente vai ver daqui a pouco. Um riozinho que passa por aqui e alimenta essas lagoas dele aqui. Mas aqui deu uma chuva e escorreu muita lama lá para dentro. E até já cresceu grama, isso deve fazer algum tempo. Só dá para ver a demarcação ali das pedras, ó. E aqui também deveria ter. E aqui dentro que é o lugar onde eles vinham pisotear o barro com os pés e com cavalos e tudo mais. E aí até o seu Luiz estava explicando que ele poderia, como faz parte da propriedade dele, ele falou aqui com o prefeito da cidade e tal, que ele poderia contratar uma máquina para vir tirar esse barro e tal, mas não pode, porque só pode ser feito, esse serviço só pode ser feito por pessoas autorizadas, né? Isso faz parte de algum tipo de patrimônio histórico, alguma coisa assim. Estamos aqui no camping do presente e foi uma grande surpresa, realmente um presente. Esse ponto que vocês estão vendo aqui é a recepção, é onde tem um restaurante, eles fazem comida, então sob encomenda, se você quiser um carreteiro, uma massa, uma pizza. Essa é a Cristal que tá indo aí, que é a companheira do camping. Bom, o espaço é esse, que é essa parte das árvores, é onde você pode estacionar. O Ju tá lá, ó, indo pro banho. E os banheiros são nessa casinha aqui. São 2 banheiros com privada e um banheiro com chuveiro. As árvores aqui são vários espaços. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que eles recebam barracas. E tem muitos espaços assim, ó, com banco, mesas,
Bom, tinha ali embaixo um local para banho e tá desativado. Mas essa região aqui é onde o pessoal vem e faz um churrasco, então você pode passar o dia também, não necessariamente acampar de trailer. A quantidade de árvores é uma feliz surpresa, a gente ficou bem felizão mesmo, porque olha ali onde está o mariscal, então tem mato, tem verde, tem silêncio, tem pássaro, então isso faz muita diferença para o nosso estilo de camping, do que a gente gosta de acampar. Então a parte elétrica é essa, então é uma tomada simples, né, que funciona, o trailer está sendo carregado. A gente tem que se adaptar à realidade de cada local, né, gente? Então aqui, esse terreno ele tem um pouquinho de desnível, né, só que o lugar era muito bom. O camping ele tem uma área bem retinha ali para baixo do salão ali do restaurante do Seu Luís, que é bem nivelada, show de bola, mas esse lugar aqui, né, no meio dessas árvores, ótimo, daí tem água, tem energia aqui ali naquela árvore, e aí por isso a gente resolveu ficar aqui. E aí ele já deixa essa pedrinha aqui, ó, que fica sensacional. Olha só. Ô pessoa, você pode me dar uma licencinha aqui para fazer o filtro? Aí eu já coloquei aqui a pedrinha para ela poder subir, né? Ele já tem aqui essa pedrinha aqui. O trailer tava aqui, a roda. Cristal, senta, senta, senta. Cristal, senta, fica. Muito bem, fica aí, fica. Fica. Deita então, deita. Isso, deita, isso. Não me lambe. E aí essa pedrinha fez com que o trailer subisse aqui e ficasse nessa posição, o que acabou ficando realmente muito bom. Ficou bem na horizontal, né? Bem alinhadinho. Como eu disse, a parte de mato, de verde, de natureza é muito bonita. Depois de curtir um pouco do camping, mais para o início da noite, nós fomos lá para as ruínas para ver o show de luzes. Nós não gravamos nada de noite, mas realmente vale muito fazer essa visita. É um espetáculo de luzes gravado por vozes como Fernanda Montenegro, Lima Duarte, é muito legal. Calma, tu também é bonita. Ai, meu Deus. Quer pegar ela? Eu quero. Tá receio, mano? Segura. Oi, amorzinha. Eu vi, não tinha leite. Meu Deus, que linda. Oi. Dia seguinte, já estamos saindo do camping de Malaicuia. Vamos passar pela Fonte Missioneira, pelas ruínas do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo. E de lá, mais perto do meio-dia, já vamos seguir viagem sentido Ametista do Sul, nosso próximo destino. Dizem que aqui pela região é muito comum encontrar esse tipo de pedra entalhada. Ela tem uns encaixes. Olha que bonita. E aqui é a Fonte Missioneira, então. Que legal. E ela descia para onde, né? O que era isso? Ali era o barreiro, né? Não fica tão longe daqui, Talvez. né? É impossível andar por esse lugar sem ficar se perguntando, sem ficar imaginando como eles conseguiam fazer essas construções. Como era possível, né? Lá nos anos de 1700 e alguma coisa. Então é realmente uma viagem ao passado, do que restou desse passado tão importante pra gente, né? Entramos no sítio arqueológico aqui de São Miguel das Missões
E nesse dia de hoje eles não estão cobrando entrada. É possível que quando você assista esse vídeo, talvez já estejam cobrando. E antigamente eram R$8, né? Então vamos juntos. A gente pegou o radinho, né? Que é esse aqui. Que aí Visita guiada. é uma visita guiada. E essa visita guiada tem os comandos dentro de um folder que o Gil tem na mão. É mais ou menos assim, você escolhe o número e o radinho conta a historinha. Isso. Nós vamos ver na verdade como é que é na frente. Cruz Missioneira é o número 3, pelo jeito, né? 3. O sítio que você vai conhecer é apenas um recorte da realidade. Aqui havia vida e movimento, religiosidade e comércio e uma cultura impondo sua vontade a outra. Mas havia também a tentativa de povos diferentes. E é muito impressionante porque é uma pedra encaixada na outra, sem cimento, sem cal, sem concreto. Apenas pedra sobre pedra e os encaixes perfeitos. Como ali, por exemplo, aquela pedra ali, ó, tiveram que cortar as outras para essa aqui poder encaixar. 10 anos demoraram para fazer essa igreja. Uma pequena capela dotada de altar e uma pia batismal. Nesta pia era realizado o batismo dos índios missioneiros. Uma enorme pedra é facilmente identificada no interior do batistério. Pesando mais de 1 tonelada, é um exemplar das milhares de pedras que precisaram ser transportadas por cerca de 20 quilômetros para aqui chegar e serem utilizadas na construção da igreja. As raízes das árvores se misturaram aí com as ruínas, ó. Delimitado por espessos muros de pedra, ficava o cemitério da redução de São Miguel Arcanjo. Com o intuito de proteger a comunidade da eventual disseminação de doenças contagiosas, quem morria por estas afetado era enterrado fora da redução. Essa aqui é a torre principal da igreja e diz aqui no áudio aqui que a gente está escutando da visita guiada que essas manchas aqui, ó, é porque tinha uma cobra muito grande aqui e ela comia os meninos do coro. Deveria ser alguma coisa assim meio que pra assustar, pra não subir, esse tipo de coisa que faz com criança, né? Não é de hoje. E eles subiam por ali. E aí de tanto comer menino, ela engordou tanto que explodiu e ficou essa cor assim, ó, na parede. E aqui é a escada que provavelmente levava até o coro. Bem estreitinha, né? Esta grande área verde era ocupada pelo claustro, o pátio interno da casa dos padres. No chão, vemos restos das paredes de pedra e dos pisos de tijolos. Ao centro do pátio está o relógio de sol, que marcava as horas na redução. Esta área da redução era inteiramente dedicada às oficinas. Produziam carroças para tração animal, mesas, cadeiras, armários e mobiliário de modo geral. Este sítio, que veio a ser considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1983, passou nos anos 90 a ser frequentado pelos índios da etnia Imbiá-Guarani, que o consideram uma sagrada aldeia de pedra, ou simplesmente Tava em seu idioma. A gente veio aqui para esse cantinho para poder
para poder falar um pouquinho do que isso significa pra gente, do que a gente já andou vendo sobre população indígena. Há mais ou menos uns 2 anos a gente vem se interessando mais pelo assunto. Eu falo se interessando porque a gente sabe da nossa história, da onde veio, né? Sabe pouco também, né? Sabe pouco também, muito pouco. No geral. E nós tivemos a oportunidade de vivenciar, de conhecer algumas tribos que têm contato com o homem branco, entre muitas aspas, há 30 anos apenas. E foi um divisor de águas pra gente, do quanto a gente precisa acordar, né? Nós dois, enquanto seres humanos, e trazer esse olhar realmente para essa população que muitas vezes é esquecida ou subjugada, ou até condenada por alguns atos que se assemelham à cultura da forma como a gente vive hoje. A gente vê muitas pessoas falando, mas olha lá, tá tomando coca, tá usando calça jeans. E eu não vou entrar nessa discussão, mas a gente pôde ver muito profundamente o que isso tudo significa para eles e o quanto eles são preciosos. E estar aqui nas ruínas traz muito esse sentimento também de grandiosidade pelo que eles fizeram, aquele sentimento que a gente estava discutindo ontem de que se for uma coisa que eles queriam, né, vivenciar isso, aprender a cultura do homem branco, enfim, foi uma baita oportunidade, porque a gente vê aqui que eles tiveram uma imersão bem interessante de ferramenta, né, Ju, de trazer para eles o trabalho, como realizar esse trabalho, a forma como eles viviam, né? É claro que a gente não está entrando no mérito de escravidão, de trazê-los para cá, para escravizá-los, mas é uma coisa interessante, pelo que a gente ouviu lá no Pará. E pelo que a gente pesquisou bem pouquinho, assim, para vir para cá, a gente não é historiador, a gente não é nem tão leitor, assim, da história como a gente poderia, mas pelo que a gente pesquisou um pouquinho na internet e pelo que contaram ontem no show de luzes e também agora que a gente está fazendo a visita guiada com esse aparelhinho, dá para entender um pouquinho, assim, né, de como tentam nos passar e como a gente acaba interpretando que possivelmente pudesse ser aqui nessa região, nessas reduções, como eles poderiam ter realmente uma boa convivência, né? Uma boa convivência entre os indígenas guaranis e outras etnias e os padres jesuítas que vieram para cá. As reduções, né, a gente estava vendo o que isso significa, né, e que significa reduzir as populações que aqui viviam à vida civilizada, né. E é muito isso, porque antes eles viviam espraiados, esparramados, espalhados por aí, né. Selvagens, provavelmente, né? Eram nômades, selvagens pelo nosso modo de viver, né? Não, selvagens no sentido de, tipo, viver pela natureza, livres. E aí eles foram reduzidos a esses muros, né? Reduzidos a se comportar e a viver e a conviver de uma forma muito mais eurocêntrica, né? E que foi trazido para o Brasil e que a gente acaba vivendo até hoje, muito baseado nisso. Só que acabou dando muito certo, porque era da cultura da etnia Guarani, pelo que anos passado, eles já eram muito afeitos à agricultura, à vida em comunidade, pelo que fala aí também, muito dos próprios costumes deles foram incorporados, né, mesclados com a cultura dos padres. O que acabou acontecendo depois, com a vinda dos espanhóis e os portugueses depois do Tratado de Madrid, que daí trocaram os 7 povos orientais, né, os 7 povos das missões jesuíticas pela Colônia do Sacramento, lá no Uruguai. Lá no Uruguai. E aí por isso ainda a Espanha deveria entregar isso aqui livre, né, limpo de quem morava aqui para os portugueses. E aí foi uma chacina, literalmente, né? Daí que vem o tal do Cepete Araju, que foi um líder aqui, né? E que é muito cultuado aqui ainda pelo povo que mora aqui hoje, né? O São Cepé, né? É meio que um santo, assim, para eles. E o que a gente se perguntou muito é como teria sido
se isso tivesse continuado. Se não tivesse acontecido esse Tratado de Madrid. O que poderia ter sido de diferente a região, a cultura, essa talvez integração mesmo com os povos indígenas e com os europeus que estavam colonizando o país, né? Eles mandavam instrumentos musicais, violinos, violas e coisa lá pra Europa, né? Pra Europa. Espanha, eles tocavam Portugal. lá na Europa com um instrumento feito aqui pelos índios, né? Pelos selvagens, né? Então isso quer dizer que realmente, né, é muito difícil, porque hoje a gente, muita gente hoje pensa assim, índio devia acabar, tem gente que pensa que, deixa eles lá intocados lá, vivendo como eles sempre viveram. Nós não somos, né, do time que quer ver que eles acabem, muito pelo contrário. Só que também a gente era do time que deixa eles lá quietinhos, não intocados. E é nessa nossa contato que nós tivemos lá no Pará, a gente percebeu que depende do que eles querem. Se essa etnia quer ter um contato maior, eles querem cultivar, eles querem aprender, eles querem progredir, né? Não tem como falar com as nossas palavras o que a gente não tem como falar com as palavras deles, né? Pra mim é muito assim, ó, a gente fala tanto de livre-arbítrio, de escolha. Eu acho que, na minha opinião, pelo que a gente vivenciou lá, eu te apresento isso, existe isso e existe isso. O que você quer seguir? Como uma escolha e não como uma imposição. Isso para mim foi a lição de lá. Então essa coisa de deixar eles lá nas comunidades que a gente foi, o acesso para chegar a qualquer lugar é no mínimo 5 horas. Então acesso à saúde, à alimentação, tudo, eles estão completamente abandonados. A caça acabou porque a agricultura está chegando lá dentro. Então não tem como plantar, não tem como comer. E aí, eles têm que ficar lá? Então é só um questionamento. E aqui eles queriam internet, por exemplo. Eles querem internet, porque claro, né, eles veem o que o que o homem branco tá fazendo. E tá saindo de lá, das tribos, eles estão vindo fazer suas universidades, suas faculdades, para levar o conhecimento para sua comunidade. Então, uma reflexão que a gente quer trazer aqui é para abrir os olhos verdadeiramente, aprofundar essas reflexões. Assim, gente, humildemente, a gente não tem nada, assim, não é algo que... Nossa, não é. Que a gente aprofundou um pouquinho e a gente viu que pode ampliar um campo aí realmente libertador, porque quando a gente amplia os nossos horizontes, as possibilidades aumentam também. E é isso aí, a gente não é do time que quer endeusar e romantizar o negócio, mas a gente quer sim que a gente provoque em nós mesmos, né, em mais algumas pessoas talvez, uma reflexão realmente, né? A gente tem que buscar entender melhor, né? E se for para entrar num time, a gente está no time de que índio bom é índio vivo. Vivo! Então, como a gente está em época de pandemia, tem tudo que é em local fechado não está sendo feito, né? Tem um vídeo que explica um pouco da história que não está sendo passado. Tem, acho que dá para tirar aqui que não tem ninguém por perto. Tem a sala lá a sala das esculturas, né? Que tem 3 salas das esculturas que também estão fechadas, que não dá para entrar e ver. Tem uma sala também que tem a maquete de como que era aqui essa redução. E também está fechada, mas tem as imagens, né, da maquete. E aqui, esse local que a gente tá, eram as casas, onde ficavam as pessoas, né? Onde moravam as famílias, ó. Olha aqui, ó, uma possível parede, sei lá. E dá pra ver, ó, aqui, lá, ali embaixo tem mais um muro e por aí vai. Toda essa região era a região onde eles moravam, que nesse caso aqui dessa redução, dessa missão, a igreja ficava na parte da frente, digamos assim, onde os padres moravam, o cemitério daquele lado. Aqui ficavam as oficinas e tudo mais, a adega, e na frente aqui eram distribuídas as casas. Toda essa região. O show de luzes ontem, a gente estava sentado ali naquela arquibancada ali, ó, e as luzes são os efeitos, né, conforme a narração e tudo mais, é feito por esses painéis aqui. Eles mudam de cor
E tem vários deles espalhados por todo o parque. Ali tem um monte ali na frente. E lá atrás também nas árvores, pelo meio das árvores, até lá no fundo, cheio, cheio, cheio. Isso que faz esse jogo de luzes e tudo mais. Vos apresento a roseta. Esse negocinho aí, ó, ele tem um espinho que ele gruda no pé e assim, ó, é o satanás doendo, assim, ó. Dói bastante. E esse sino, ele é o maior de todos os que tinham aqui, tem mais de 1 tonelada. E foi confeccionado aqui na região, aqui nesse local, pelos habitantes desse local. Então, aqui é a igreja que a gente está visitando, que é aquela lá. E depois dos lados tem, aqui era o cemitério, a casa dos padres, as oficinas e as casas. Casa pra caramba, né? Aqui a vista da igreja, litografia executada pelo viajante francês, esse aí, em 846. Meio que como eles encontraram, provavelmente, depois de um tempo, né? Assim terminou nossa visita ao sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo. Se você gostou, deixa um like, que nós vamos pegar a estrada para Ametista do Sul. Bela, tu viu que eles assistiram o vídeo até o final, Bela? Tu viu que eles vão dar até uma curtidinha e vão mandar para um amigo. Tu acredita? São os queridos, né, Bela?